Tá funcionando? Tá funcionando? Já sim, ó. Tá. Tá ao vivo. Ok. Olá, categoria. Não sei se estão nos ouvindo. Se estiver nos ouvindo aí, dá um sinal aí. Vamos lá. Eu vou começar a fala aqui, nessa nossa live. Aí, se tiver algum problema aí com questão de áudio e tal, imagem, o pessoal pode fazer um comentário aí, tá bom? Então, primeiramente, boa tarde a todos da nossa categoria petroleira. Estamos aqui no Sindipetro LP, eu, Márcio André, atual coordenador do Sindipetro LP, e o meu companheiro de luta aqui, diretor do sindicato, Fábio Melo, para a gente conversar um pouco sobre teletrabalho, né? Juntamente com a nossa categoria. Vai ser muito importante esse bate-papo hoje, assim como já tivemos mobilizações, já tiveram outras lives e tal, e tem toda uma programação de luta sobre teletrabalho. Então, mais um ato aqui importante do Sindipetro LP, com a participação da nossa categoria, para a gente dar seguimento. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa, após essa minha apresentação, falando para vocês. Primeiro, eu queria fazer uma apresentação sobre a questão dos desafios do teletrabalho para o meio sindical e para a categoria. Depois, mostrar para vocês mais ou menos como a gente se encontra hoje nessa luta da categoria, nessa resistência para a gente poder tentar, né, manter o teletrabalho como ele vem sendo aplicado hoje pela Petrobras. Então, primeiramente, dizer para vocês que o teletrabalho é um tema atualíssimo, né? Um tema que envolve muitas pessoas, o home office, muitas empresas. É um tema que assaz importante para o bem-estar das pessoas. A gente sabe, tem a noção disso, como é importante para as pessoas poderem aderir ao teletrabalho, praticar o teletrabalho, como isso traz conforto para as pessoas, traz um ambiente bom para que ela possa, digamos assim, seguir nessa sintonia em relação à sua família, às suas atividades particulares e também desempenhar um bom trabalho para a empresa, o que também é muito importante. Então, nesse ponto, o teletrabalho ele se mostra uma atividade, um desafio, né, para a classe trabalhadora, no sentido de que nós precisamos não ir contra o teletrabalho e nem também ir a favor de qualquer tipo de teletrabalho, né? A gente precisa encontrar um bom termo no seguinte sentido, que o mais importante para os trabalhadores e para as trabalhadoras são as condições de trabalho, aquilo que deixa o trabalhador e a trabalhadora confortável para poder entregar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, se sentir confortável. Então, o teletrabalho não pode ser nem algo que a pessoa vá trabalhar 10, 11, 12, 13 horas por dia, porque o número de tarefas é muito grande e os prazos são muito curtos, né? Isso não seria o mundo ideal, isso seria uma escravidão moderna, né? Então, isso seria um lado ruim. E também o teletrabalho, além de não poder ser dessa forma, ele precisa também se conectar com o sindicato, com a luta de classe, e a gente precisa encontrar formas, né, formas atuais, formas modernas, contemporâneas, para a gente encontrar meios de lutar, para a gente sempre poder manter uma condição de teletrabalho que seja saudável para todos. Márcio, sim, colaborando aí com a sua fala nesse momento, o que a gente quer deixar claro principalmente para os trabalhadores agora da categoria petroleira que estão passando por esse processo? Nós, durante a pandemia, a Petrobras e todo o mundo teve que usar dessas ferramentas. Inclusive, foi uma experiência para a nossa companhia inédita, que às vezes, em muito tempo, já era requerida pelos trabalhadores, mas a Petrobras não tinha experimentado isso. Na pandemia veio o uso do teletrabalho, porque não tinha como se fazer nada a não ser dessa forma. O que acontece? Logo após o fim da pandemia, isso surgiu como uma modalidade, porque os trabalhadores acabaram se adaptando
e de uma forma positiva. E o sindicato sempre reticente por conta dos abusos também que aconteceram na pandemia, de que o gerente não tinha noção do horário, demandava o cara fora de horário, às vezes no fim de semana, e desde que se acabou a pandemia, a FNP e o Sindicato Litoral Paulista, nós começamos a discutir a questão do teletrabalho para que a gente pudesse ter um regramento, a forma, inclusive, o que a gente quer conversar com vocês aí em relação ao teletrabalho. A ajuda de custo que a empresa apresenta para a gente é ínfima, né? Toda a despesa de ar refrigerado, um calor danado no Rio de Janeiro, em Santos, fica por conta dos trabalhadores, a questão da internet, a ajuda de custo é um valor de R$ 1.000 só e está lá no teletrabalho. Quando a gente estava no acordo coletivo passado, a gente queria discutir tudo isso para já acertar a questão do teletrabalho, as condições e, principalmente, evitar o que a empresa está fazendo agora, que é a mudança de forma unilateral, sem negociar com a gente. Eu acho que o sério da questão é esse. Nós perdemos uma oportunidade, aí a gente fala com muita propriedade que o Sindicato Litoral Paulista rejeitou a proposta, aprovou uma greve, mas a maioria aceitou e não tinha o que a gente fazer. Então, todo mundo assinou o acordo coletivo, com uma cláusula muito rasa, que é a cláusula 60 do teletrabalho, que tem uma linha e um parágrafo único, mas sem amarrar várias condições, inclusive o retorno de forma unilateral, que é isso que a gente está discutindo agora. O que a empresa está fazendo agora com nós, trabalhadores, de forma unilateral, é que ela achou, não sei quem, que do nada tem que passar de 3 para 2. E começa uma pressão com prazo, e nesse momento a gente está achando muito bom a reação da categoria, que, nós vamos mudar de 3 para 2, mas pode, é assim mesmo? Segundo a nossa interpretação do acordo coletivo, não é bem assim que deveria ser. E esse mundo moderno, onde trouxe bem-estar para as pessoas, ele precisa ser respeitado. Pessoas mudaram seu estilo de vida, adequaram a sua despesa do dia a dia, o lidar com as crianças, inclusive, conciliando o trabalho presencial e o home office, dando mais qualidade de vida. E a empresa não pode fazer isso de forma unilateral. O que você acha disso, Márcio, em relação... Então, é exatamente isso que eu estava falando no começo, que a luta da classe é exatamente essa, a gente tem que regrar, a gente tem que lutar por um regramento. Por isso que a bandeira da FNP, do Sindicato LP, é que a gente fizesse um aditivo no nosso acordo coletivo sobre teletrabalho. Por outro lado, a empresa sempre fugiu de regrar. Por que ela sempre fugiu? Porque não sei se vocês lembram, mas na reforma trabalhista de 2017, lá no artigo, se não me engano, 75, lá está escrito que a adesão ao teletrabalho, essa adesão deve ser feita em conjunto com os trabalhadores. Ou seja, para sair do presencial para ir para o teletrabalho, tem que ter um acordo entre as partes. Porém, para voltar de teletrabalho para presencial, não precisa de acordo. Aí é simplesmente uma determinação da empresa. Então, você já foi preparado o cenário. Que cenário? Que a empresa, quem quiser aderir ao teletrabalho, pode colocar o pessoal em teletrabalho, faz o camarada lá assinar, que ele vai aderir ao teletrabalho e põe ele para ele trabalhar em casa. Aí, qual seria o passo seguinte, que foi o começo da minha fala? Aí você vai despejando tarefa nele e dando prazo para ele entregar. Despeja a tarefa nele e dando prazo para ele entregar. Até que limite? Não sei. Até que limite? Não sei. E aí a nossa preocupação a gente precisa regular essas condições de trabalho. E o retorno do teletrabalho para o presencial, na CLT, está escrito lá que é o bel prazer do empregador. Então, essa é a nossa bandeira. A gente quer regular o teletrabalho para a categoria. E nós perdemos a chance de regular o teletrabalho no acordo coletivo passado, que foi uma bandeira nossa que nós brigamos muito, não foi, Fábio? Exatamente isso que a gente quer aproveitar esse momento, inclusive alertar a categoria petroleira que a empresa está fazendo um movimento sutil agora, de 3 para 2.
Mas e é óbvio que nós vamos lutar, inclusive queria parabenizar aí todos os trabalhadores aí do administrativo, do Edcem, do Edisa. Aqui a gente teve um movimento maravilhoso semana passada. Tenho certeza que amanhã vai ser um outro dia de muita força, de muita luta, que a categoria está mobilizada. Mas o que a gente quer alertar é que nós vamos lutar para manter os 3 dias, mas nós não podemos não acertar esses detalhes. Por isso que a proposta da FNP é uma proposta que vem ao encontro desse problema para resolver. Vamos acertar o teletrabalho, vamos colocar as condições do teletrabalho, se vai ter algum apoio financeiro para as despesas do dia a dia. O retorno do teletrabalho por presencial não pode ser unilateral, por isso que o acordado vale sobre o legislado. A gente não gosta muito da reforma trabalhista, teve vários retrocessos, mas o acordo coletivo nos salva. Mas quando a gente aprova um acordo coletivo, e ressaltando, o Sindicato Litoral Paulista rejeitou esse acordo coletivo, uma cláusula rasa, sem tratar dos detalhes, inclusive o retorno, fica pela CLT e a gente fica numa situação frágil. Mas nada do que a luta e a mobilidade dos trabalhadores não possa fazer com que a gestão mude de ideia, porque é isso que a gente quer. A empresa não está sinalizando agora o fim do teletrabalho. Ela só está mudando de 3 para 2. Nós queremos que mantenha os 3 e a gente vai negociar o barro. Essa é a condição que nós estamos agora. E só estamos conseguindo fazer essa resistência graças ao apoio de vocês. Então é muito importante, já vou até adiantar um convite, Márcio, e aí a gente vai no papo aqui, mas amanhã tem vários atos espalhados pelo Brasil afora. Aqui nós vamos ter um ato no Edisa. É importante que todos os trabalhadores aí lotados do Edisa possam estar conosco lá, presencialmente, para a gente dar de novo um recado à gestão da Petrobras, que ela precisa voltar às negociações e respeitar o acordo coletivo, que nós temos uma cláusula, que é a cláusula 60 de teletrabalho, que fala assim, Márcio, a companhia continuará praticando teletrabalho. Aí tem uma vírgula aqui que eu não gosto muito, mas que a empresa gosta, conforme instruções normativas internas, para todos os empregados em regime administrativo. Então tem um compromisso. E essas instruções normativas internas, há um dissenso que vale o que foi assinado. Quando a gente assinou esse acordo, quantos dias era de teletrabalho? 3. Não era 2. Agora ela está mudando o baba, mas nós temos um acordo coletivo aqui que há como se questionar também. Mas aí é os juristas de plantão e nós não chegamos nessa seara. Nós estamos na seara política, da mobilização dos trabalhadores, do respaldo dos trabalhadores, que vai fazer, de repente, com que a empresa volte à mesa de negociação e a gente possa, de uma vez por todas, ter um aditivo no nosso acordo coletivo, resolvendo todos esses problemas do teletrabalho e deixar a empresa ao meu prazer. Porque se a gente for de 3 para 2, amanhã ela vai querer pôr de 2 para 1 e assim por diante. Qual a tua opinião nisso aí, Márcio? Então, como eu havia dito, essa é a importância da gente regulamentar e colocar o teletrabalho no nosso acordo coletivo. Certo? E foi uma bandeira que a gente tentou praticar no acordo coletivo passado, mas a coisa passou batida. Agora abriu-se uma nova possibilidade. Apesar de tudo que está acontecendo, a gente sabe das dificuldades, abriu-se uma nova possibilidade de sentarmos e novamente conversarmos com a empresa para a gente tentar fazer um anexo ao nosso acordo coletivo sobre teletrabalho. E é esse o nosso objetivo. Mas a gente vai precisar que todos vocês estejam engajados. Inclusive, nós vamos precisar muito, muito mesmo, das sugestões de vocês em relação à nossa luta. Por quê? No teletrabalho, só quem sabe como o teletrabalho funciona é aquele que pratica o teletrabalho. É você que está praticando o teletrabalho, que você está trabalhando, e você sabe onde produz e você sabe onde pode incomodar a Petrobras. Então, uma luta, ela se faz de muitas maneiras, mas o ponto principal da luta qual é, Fábio Mello? O ponto principal da luta é o quê? Você tem que causar incômodo para a empresa. Se você não causar prejuízo para a empresa, ela não vai olhar para você, ela não vai perceber você e não vai querer ceder naquilo que você está pedindo. Então, as sugestões dos trabalhadores e das trabalhadoras sobre o teletrabalho, sobre como a gente pode causar impacto na atividade de teletrabalho, né?
para que a Petrobras perceba e chame a gente para conversar? Essas sugestões são muito importantes e elas devem partir de vocês. E todas as sugestões serão bem-vindas. Hoje tivemos reunião da FNP e um dos assuntos, uma das pautas foi o teletrabalho. A gente sabe que o Rio de Janeiro hoje é a base que possui o maior número de empregados e empregadas em teletrabalho. Estivemos conversando hoje na reunião, conversamos muito com o companheiro, o Eduardo, atual presidente, coordenador do Sindicato do Rio de Janeiro, e eles têm todo já um calendário sobre a luta da questão do teletrabalho. A gente sabe que existe um prazo agora, em março, e até março, para que a empresa colocou, para que os empregados e empregadas assinem o acordo individual de teletrabalho. Então, a gente já tem em mente, primeira coisa, até março, a gente precisa fazer um movimento grande, um movimento de massa para incomodar a Petrobras, para ela sentar e ela voltar na decisão unilateral que ela teve, que ela praticou com a categoria petroleira. Então, primeiro ponto, a gente sabe que março é um prazo importante, no qual a gente precisa mobilizar o maior número de empregados e empregadas da Petrobras e para a gente provar para a Petrobras que a gente consegue causar impacto, que a gente consegue atrapalhar a atividade dela e aí ela vai perceber que é necessário ceder. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós aqui do LP, a gente montou uma comissão sobre teletrabalho da diretoria e aí essa comissão vai deliberar e trazer para a diretoria do Sindipetro LP os anseios da categoria, né? O que a categoria quer? Prefere fazer um ato esse dia, prefere fazer um ato no outro dia, prefere fazer um ato nacional, levando em consideração que o mais importante é a gente unificar a luta, tanto a Federação Nacional dos Petroleiros quanto a FUP, unificar a nossa luta, fazer um barulho grande e aí mostrar para a Petrobras que a gente tem condições de reverter essa situação, reverter mesmo no sentido técnico de voltar como era antes, né? E inverter é mudar, fazer o contrário, e reverter significa voltar ao estado anterior, certo? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente e vamos precisar muito do apoio de todos vocês para fazer essa luta. Agora, o que é importante nessa discussão que a gente está fazendo e tudo, é importante o trabalhador do administrativo, né, nesse momento, entender esse momento de indignação, porque é isso que a gente está com essa sensação. Por quê? Porque os números da Petrobras são fabulosos, Márcio. Inclusive, a empresa economiza com o teletrabalho, né? A empresa apresentou números recordes aí, mais uma vez, inclusive distribuiu de forma extraordinária 60 bilhões para os seus acionistas, e agora vem fazer um ataque à sua força de trabalho, a força de trabalho que produz, que organiza, que é tão importante como qualquer outro trabalhador. E aí a gente quer aproveitar esse momento também e dizer que a categoria petroleira é uma só. Inclusive, a tradição, às vezes, do administrativo não se envolver na luta, nesse momento agora, está provado que só a organização dos trabalhadores, junto com os sindicatos, de forma organizada, vai poder avançar nessa questão do teletrabalho. E o porquê que é importante também a gente fazer essa pressão e acertarmos a questão do teletrabalho nesse momento? Porque a empresa pode também empurrar com a barriga isso e chegar lá na frente, no nosso acordo coletivo, não resolver alguns problemas que ficaram para trás. Olha só, são muitos problemas, quero aproveitar essa live aqui para dizer aquele lance do depois a gente compra, sabe? Que os caras fazem. Na volta a gente compra, o que eles fazem direto. E fizeram isso no nosso ACT. Algumas coisas avançaram. A questão do plano de saúde, o problema era a CGPAR. Nós brigamos, resolveu, agora está o 70-30. Ainda bem que com a nossa luta, nossos esforços, a gente acertou. Mas questões como o PCAC, nosso plano de cargos e salários, e a questão do teletrabalho, ficaram para comissões que foram esvaziadas durante o ano todinho de 2024. Quando chegou no final do ano, veio a questão da PLR,
E a empresa se fechou em copas e ela faz um movimento não imaginado, logo após o fechamento da PLR, mexendo com os companheiros do administrativo, que realmente está mexendo com a estrutura social, o modo de vida e o modo de se relacionar na vida laboral, que é isso que está em jogo. E o movimento que a empresa fez de forma unilateral, os deuses do Olimpo, né, os diretores lá na reunião da alta cúpula, eles não contavam com essa reação dos trabalhadores, Márcio. Eu percebi isso. Nós só estamos mexendo de 3 para 2. Não pega nada, não está mudando em nada. É só um dia. Quero só ver até quando que vai durar esse movimento. Inclusive, alguns comentários a gente escuta nos bastidores que o pessoal não está acreditando na mobilização do administrativo. Eu, particularmente, não tenho essa sensação. Participei do primeiro ato, que foi no dia da reunião, lá no ato do Edicem, muita gente envolvida, participando, e depois no ato que teve na semana passada, tanto no Edicem como aqui no Edisa, com ampla participação dos trabalhadores. Então, eu acho que mexeram com os trabalhadores no momento errado, e um momento propício para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver o problema do teletrabalho e seguir em frente para a gente ter melhorias no nosso acordo coletivo, sem ter isso como bode na sala. Isso é muito perigoso. O que tu acha disso, Márcio? Então, para dizer para a categoria o seguinte, não teve nenhuma vitória da classe trabalhadora, dos petroleiros, das petroleiras, se não houve uma luta. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Teve uma greve, alguns anos atrás, em que a nossa base aqui é o TGCA, a gente conseguiu bloquear a entrada na base de alguns caminhões, né? Alguns caminhões, se não me engano, esses caminhões iam buscar GLP lá na base. E aí começou a fazer aquela fila de caminhão e começou a faltar GLP. E aí a gente começou a bloquear. Eu me lembro como se fosse hoje. Teve até uma empregada nossa que estava grávida, deitou no asfalto para impedir que o motorista passasse. A gente fechou com uma barricada e tal. E aí o que aconteceu? Aquilo repercutiu tanto, causou impacto para a empresa, porque ela precisava distribuir aquele GLP naquela logística, causou impacto naquela logística. E o que aconteceu? Na hora, toda a negociação daquele acordo se virou para o TGCA, para a liberação dos caminhões. E eu me lembro como se fosse hoje, a questão foi judicializada e o juiz do trabalho lá do município de Caraguá autorizou o bloqueio dos caminhões. E ali, quando a gente mostrou que a gente podia causar impacto, pronto. Aí a empresa começou a ceder, começou a ouvir e aí começou a praticar a negociação juntamente com a categoria. Esse foi um dos exemplos. Tivemos outros exemplos também. Tivemos exemplos em São Sebastião, teve uma das greves que a gente fez lá, que o terminal de São Sebastião, por um dia, esse terminal chegou a parar de operar navios, por um dia. Pronto. Todo o holofote se voltou para São Sebastião, para o terminal da Transpetro, e a empresa fez o quê? Vamos conversar. Aí ela chama a reunião de meia em meia hora para tentar resolver. Então é assim que a coisa funciona. Enquanto não tem união da classe trabalhadora, enquanto a gente não causa impacto, a empresa não vai se voltar para a gente para chamar, para negociar. Então, por isso que é muito importante a gente fazer os atos. Independentemente se o ato vai ser feito hoje ou amanhã ou depois de amanhã, o importante é que ele seja feito. Ele sendo feito, a empresa vai perceber que os trabalhadores estão se mobilizando. Segundo ponto, quanto mais união entre a classe trabalhadora, quanto mais a gente unificar os atos, mais vai ser visível o movimento da classe, mais a empresa vai prestar atenção. E aí, para finalizar a minha fala, voltando ao que eu havia dito antes, se a gente encontrar uma forma de causar impacto, além das mobilizações, causar impacto para a empresa, causar prejuízo para ela de alguma forma, aí sim vocês vão ver que a empresa vai chamar a gente para conversar. Inclusive, mesmo sem causar prejuízo para a empresa, eu tenho certeza que eles devem estar agora lá pensando em que data, em que dia eles vão marcar uma reunião para conversar com as duas federações, né?
e como é que eles vão tratar esse assunto, tendo em vista que eles já encontraram resistência para essa primeira alteração unilateral que eles estão tentando provocar. Mas para quem pensou que ia ser um passeio colorido, pegar e tirar um dia do teletrabalho dos trabalhadores, já ficou claro que não. E aí, mais uma vez, parabenizando os trabalhadores. E aproveitar a sua fala, Márcio, para dizer que esse acordo coletivo aqui, que tem 144 páginas dos petroleiros, é um dos melhores acordos do Brasil, posso dizer isso. E todas as cláusulas que tem aqui, e aí esse recado vai para os novos, né? Muita gente chega na Petrobras, aí vê um acordo coletivo denso desse, com vários direitos e benefícios, e pensa que o acordo coletivo foi assim, ó. Não foi. Foi com muita luta. Todas as situações que nós estamos aqui foi com muita negociação e muita luta. E no último governo, nós tivemos vários embates locais. A gente pode citar a mudança do turno de 8 para 12 horas, que tinha uma cláusula de renúncia, que os trabalhadores tinham que abrir mão de um passivo que a Petrobras disse que tinha. E aqui no Litoral Paulista a gente fala, não, deixa a nossa tabela do jeito que está, a gente não vai acionar vocês, a gente assina e continua às 8 horas. Mas a empresa falou, não posso fazer isso que tem um passivo, melhor 12 horas. Aproveitou a pandemia, implementou o turno de 12 horas, depois pôs para a categoria votar. E a categoria queria até as 12 horas, aprovou as 12 horas, mas tinha uma pegadinha, um ratinho lá, mano. E se você quisesse as 12 horas, você tinha que abrir mão do passivo da outra tabela, que a empresa abriu nossos olhos que tinha um passivo. Então você abre mão de um direito para ter um benefício. A categoria petroleira aqui do Litoral Paulista falou assim, aqui não. Com essa cláusula de renúncia a gente não assina. E aí teve greve, mobilizações, e hoje a cláusula de renúncia saiu e nós assinamos, e a categoria está com esse acordo coletivo das 12 horas, conforme escolheu, conforme a tabela, sem a cláusula de renúncia. Por quê? Ele lutou, fez uma greve, fez uma mobilização. Mesmo com a situação adversa que outras unidades assinaram um termo com a cláusula de renúncia. Aqui no Litoral Paulista, em particular a RPBC e a Termoelétrica Eusébio Rocha fez um bom combate e conseguiu garantir o acordo no turno que eles queriam, sem a cláusula de renúncia. E teve outras situações também, o acordo de parada de manutenção, né, que hoje está estendido para toda a categoria petroleira. As horas geradas na parada de manutenção são pagas no mês subsequente. A empresa mudou isso unilateralmente no passado. Aqui na RPBC a gente fez uma mobilização que não precisou fazer uma greve, a empresa bancou o pagamento das horas no mês seguinte. No outro momento de parada de manutenção, a empresa falou, não, vou seguir o padrão. Teve 3 dias de greve, a empresa voltou atrás e garantiu o pagamento das horas extras. E hoje, após essa luta, no acordo coletivo passado, se acertou que toda a parada de manutenção, o pagamento de horas, não vai para o banco de horas mais, vai direto ser pago no mês seguinte. Isso prova que com a luta, e às vezes uma luta, às vezes até isolada, e garante o direito para todos. Então, companheiros do administrativo, contem com a gente nessa briga e vamos brigar porque, com certeza, com a luta a gente vai chegar aí a manutenção do direito de vocês trabalharem do jeito que está e com o aditivo, que é o que a gente quer, porque não adianta simplesmente a empresa voltar atrás, Márcio, e a gente não acertar que qualquer retorno ou mudança tem que ser negociada, não pode ser de forma unilateral. Se a gente não põe aditivo, a qualquer momento, não vai ser mais 3, vai ser 1 agora. A gente não está pactuado, está com uma cláusula não robusta, a gente fica fragilizado novamente. Eu vou aproveitar aqui para comentar aqui sobre um texto que o Júlio mandou. Ele colocou aqui, boa noite a todos. Eu sinceramente acho que quem está acima da gestão da Petrobras, ou seja, Brasília precisa saber que uma base numerosa de apoio do governo está sendo atacada e gerando uma grande indisposição. Sabemos que ano que vem tem eleições e que será novamente muito acirrada. Qualquer alteração nesse quadro pode ser catastrófica. Vale lembrar o que a própria Magda disse em seu discurso de posse, quando ela disse que o Lula disse
para não ter problema na Petrobras. E aí, Melo, comenta esse. Ô, Júlio, muito obrigado pela sua participação. Todos nós petroleiros sabemos o que nós passamos, né, na gestão anterior, principalmente após o golpe jurídico parlamentar do Temer, que o alvo foi a Petrobras, né? A gente já éramos para estar na vanguarda da energia renovável, já era para a gente estar voando baixo em relação a isso. A empresa simplesmente foi desinvestida, vários ataques, vendas de ativo e os petroleiros sempre na vanguarda. E, inclusive, conseguimos aí fazer a troca desse governo de forma democrática nas urnas. E aí a gente vê, de repente, uma Petrobras um pouco mais preocupada com o mercado, com os acionistas, ou com algumas influências externas, do que com os seus próprios trabalhadores, que é esse movimento que a gente até não entende. Se é mais barato você ter os trabalhadores 3 dias em regime híbrido, ainda com o custo do governo Bolsonaro. Ó, Milão, não paga sua luz, não paga... E os trabalhadores toparam isso aí. Os caras querem mexer em algo que está pacificado de forma unilateral. Então, o comentário do Júlio é pertinente, sim. Tenho certeza que nosso barulho vai fazer com que o presidente ouça. A grande diferença da Federação Nacional dos Petroleiros, né, e em particular aqui do Litoral Paulista, que nós não somos bajuladores, Márcio. A gente defende a classe trabalhadora, mesmo no governo que a gente elegeu. E se tiver que fazer greve, nós vamos fazer a luta, nós vamos fazer o movimento, mesmo sabendo que a gente melhorou da água para o vinho em relação ao papel da Petrobras junto aos seus trabalhadores e junto à sociedade. E tem muita coisa ainda a ser feita, inclusive pode ser assunto para outra live, que é a volta da Petrobras à distribuição. É um absurdo. Se a gente baixar mais o preço da bica da refinaria, no GLP, por exemplo, não vai chegar na dona de casa, porque o capiroto vendeu a Liquigás, e aí a gente não tem mais essa... Então, se o IBTU do GLP estiver muito baixo, quem é que vai ficar com esse lucro? Quem está na distribuição. E a gente perdeu a Liquigás. Então, são esses assuntos aí que eu acho que Magda tinha que estar preocupada, pô, né? E essa pauta acho que vai para a Lula também, que, pô, nós queremos uma Petrobras para os brasileiros, diesel, brasileirar os preços, né? Mas como vai abrasileirar os preços, Márcio? Fica para outra live isso aqui, mas é só dar um pitaco, né? Como vai abrasileirar os preços se a nossa distribuição, quem pega na refinaria é um monopólio privado? É a Shell, Total, Vibra, que era a BR distribuidora, e os caras agora, se a gente baixa demais o preço, tirou o PPI, fosse no governo Bolsonaro, o dólar é 6 mangos, e o barril lá em cima, quanto estaria o preço da gasolina hoje? 10 reais. Eles não podem fazer isso mais porque o preço não está mais volátil como andava antigamente no PPI. Mas mesmo assim, se baixar muito, eles fazem um cartel, não tem uma empresa com um objetivo social para ter um preço com lucro também. Ninguém está querendo que entregue de graça. Mas a gente precisa voltar para a distribuição. Então fica esse assunto para uma próxima live. Mas a Magda e a diretoria executiva teria que ter essa preocupação, na minha opinião, de voltar à distribuição, talvez por esses acordos malditos aí do Bolsonaro junto com o Castelo Branco e o Paulo Guedes, e se comprar a companhia tipo a BR tem que pagar 5 vezes mais, pode entrar de forma sutil no mercado com uma outra empresa, um outro player, para ajudar a população. E essa discussão contratual, discutir um outro fórum, mas a população precisa, sim, do combustível barato, e eu acho que essa é uma preocupação que Magda tinha que ter nesse momento. O que tu acha disso, Márcio? Mas fica para outra live, né? É isso, já fizemos muitas greves, inclusive na época do governo Bolsonaro. Então não é do governo do Lula que a gente não vai fazer. A nossa greve, se for necessário, para causar impacto aí, para que a gente possa, digamos assim, encontrar saídas e fazer com que a empresa ceda, né, aos anseios da categoria. Outra coisa importante que eu queria falar aqui na live é o seguinte:
está se ventilando por aí, de repente, a gente fazer um ato nacional, juntar todo mundo, todos que trabalham em teletrabalho, e a gente escolher uma estratégia específica para causar impacto para a empresa, e aí, nesse dia, a gente disparar. Isso é um fato que a gente discutiu hoje na reunião da FNP. Outra coisa, também vai ser muito importante nesse período que eu falei, até chegar a março, que se a gente perceber que a empresa não chama a gente para conversar, e mesmo chamando as entidades sindicais para conversar, ela não queira ceder, não queira negociar, queira impor unilateralmente, o que a gente deve fazer? Provavelmente vamos fazer, a gente vai ter que marcar a assembleia, entendeu, Fábio? E a gente vai ter que marcar a assembleia e a gente vai ter que ir para cima, marcar mobilização e greve, se for necessário. E vai ter que ser até março. Porque a data fatal não é março, que está escrito no contrato aqui, que ela quer que o pessoal assine. Então, essas são as duas informações que eu tenho para passar. A gente vai ter que encontrar um dia para fazer um ato, e esse ato tem que causar prejuízo para a empresa. E ato seguinte, a gente vai ter que marcar a assembleia para a gente fazer essa greve junto com toda a classe trabalhadora Brasil afora. Exatamente. E agora, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer os movimentos como foi feito na semana passada, movimento pipoca, né? O sindicato apareceu. Quem organiza a categoria petroleira é o sindicato. Então, aí vai o recado para os companheiros do Edisa, que a gente já startou na semana passada, foi muito bom o movimento. Amanhã nós vamos estar de novo lá, e é importante que os trabalhadores participem do movimento, né? Ah, mas precisa marcar antes, mandar ofício. Não, o sindicato apareceu, qual é a nossa pauta? Qual é a pauta hoje que está afligindo a categoria petroleira? É o teletrabalho. O sindicato parou lá para fazer um movimento. Como que Magda vai entender que os trabalhadores do administrativo estão mobilizados nesse processo? Participando. Então, e amanhã nós estamos marcados, tem várias datas marcadas no Sindipetro Rio de Janeiro, e vocês têm que entender essa matemática, né? Dos funcionários da Petrobras, a maior base administrativa está no Rio de Janeiro. O sindicato está mais mobilizado, porque é várias frentes ao mesmo tempo fazendo a pressão no sindicato e estão correspondendo com muita força. Nós aqui do Litoral Paulista, nós temos o Edisa e estamos movimentando o Edisa, em par e passo com os calendários, inclusive, organizados pelo Rio de Janeiro. Mas os atos ainda não chegamos nesse ponto que o Márcio está falando, que são atos unificados, são atos pontuais. Por exemplo, amanhã eu acho que é no EDIB, né? Ou no SEMPES, amanhã é no SEMPES, se eu não me engano. Isso, né? No EDICEM, né? Então, a nossa estratégia aqui é fazermos também sempre um ato na semana para dizer, o Edis aqui está junto na mobilização e não está de brincadeira. Então, o companheiro, acho que passou rapidamente aqui uma pergunta, se a gente devia adiar. O dia que tem mais... O Júnior Almeida, né? Por que não fazer o evento no dia 23, igual o Edicem? Daria tempo de tentar mobilizar durante o dia de amanhã. Será que a gente pode até ver isso aí, só que nós já estamos mobilizados, né? E a data de amanhã é o dia que tem mais gente no Edis. Isso aí a gente já pesquisou, viu, Júnior? Não precisa você dizer, não. A gente sabe que dos dois dias presenciais, o pessoal sempre ou é terça e quarta ou quarta e quinta. A quarta-feira é a meiuca, quarta-feira é a veia. Na outra semana a gente fez na terça. E teve gente lá, trabalhadores conversando, bicho, dia bom é amanhã. Então, acho que essa conta, ela é um processo. Então, nós fizemos na terça, a gente conversou com alguns trabalhadores do Edisa também, e nós temos diretores que fazem parte do Edisa, e nessa escutativa, o pessoal falou, não, o melhor dia é quarta, tem mais gente. E aí, amanhã a gente vai fazer o seguinte, vamos estar lá, vamos estar avisando o pessoal na chegada, precisa... A Magda precisa ouvir os trabalhadores. Para ouvir os trabalhadores, tem que estar gritando lá na porta do prédio
dizendo que nós queremos volta do teletrabalho. Como é que é, Márcio? Já. Não foi isso? Então é isso que a gente tem que fazer. Então amanhã vai ser um grande dia de ato e mobilização lá no EDISA. Mas toda sugestão é bem-vinda. Sim, sim. De repente a gente faz amanhã e faz na quinta também, porque tá tendo a lei de 100. Exatamente. Isso não vai ser problema para a gente. Outra coisa que eu queria falar, conversamos hoje na reunião da FNP, o quê? Chamar a FUP para a gente fazer uma conversa no sentido de, olha, a gente precisa unificar essa luta. Então, assim, está previsto aí para a gente chamar a FUP, para a gente conversar, para a gente fazer essa unificação. Sim. Porque, assim, como eu venho batendo nessa tecla aqui desde o começo da live, é muito importante a unificação, é muito importante que a gente faça um movimento forte, um movimento que cause impacto. Porque aí a gente, é o seguinte, a regra do mundo sindical é assim, para o pessoal poder entender. Quanto mais impacto você causa, mais rápida é a resposta e mais rápido você chega no seu objetivo. Quanto mais lenga-lenga, quanto mais lento, mais você dá tempo para o adversário pensar numa estratégia e escapar, e mais tempo dá para ele te enrolar e depois ele fazer uma jogada no tabuleiro e te der um cheque ou até um cheque-mate. Então, assim, quanto mais impacto a gente causa, mais rapidamente a gente chega no nosso objetivo. Então, tá nesse nosso radar aí, essa conversa juntamente com a outra federação, para a gente, o mais rápido possível, a gente fazer essa unificação, trazer os nossos colegas da outra federação para essa luta de maneira mais intensa, juntamente com o Sindipeto RJ, que é a base que mais tem se mobilizado no sentido de manter o teletrabalho como ele vem praticado hoje. É isso. Ô, Márcio, estava aqui, pessoal, peço até. A gente não tem essa prática, né, Márcio? Aí eu entrei agora para ter que compartilhar, né? O pessoal saber que a gente está discutindo e tal. Então, eu peço para vocês aí que estão olhando, ainda dá tempo, ainda vão ter mais alguns minutos aqui. Compartilha aí para o pessoal ver e depois vai ficar gravado aí nos canais aí para o pessoal ver, comentar, e depois a gente vai estar monitorando também os comentários. Mas o mais importante dessa live, nesse momento, é dizer para você, petroleiro, para você, petroleira, inclusive para os novos, né? Mas tem muita gente que está chegando agora na companhia e não entende que também a minha geração, que eu entrei em 2006, Márcio, a gente entrou só porque teve uma luta na década de 90 que a Petrobras ia ser privatizada, ia virar o quê? Petrobras, né? E aí os caras queriam privatizar e o sistema Petrobras foi um dos únicos que sobreviveram, porque Telebrás foi para o saco, não sobreviveu, o Siderbras não sobreviveu, o Portobras não sobreviveu, mas o sistema Petrobras sobreviveu, graças à luta dos trabalhadores. E aí depois, logo em 2016, a gente sofreu um outro forte ataque, depois da troca intempestiva do governo, aí depois veio o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes querendo vender tudo, não contratando mais, pessoal aposentando, diminuindo, e agora a gente vem numa outra retomada e de uma Petrobras aí soberana para os brasileiros, cumprindo seu papel social, e agora a gente está nesse momento. Então você que entrou na companhia agora, saiba que a vida do petroleiro não é fácil. Como a gente é de uma empresa de economia mista, estatal, vai de acordo com o governo, mas a permanência dela é graças à luta dos trabalhadores, porque em todos esses momentos, 70 anos de companhia, sempre teve luta, e, mais uma vez eu repito, que esse acordo coletivo denso, com mais de 144 páginas, irmão, é fruto de cada ano dessa companhia, com a classe trabalhadora movida e lutando, e não vai ser diferente. Nós vamos conquistar, sim, um aditivo nesse acordo coletivo para resolver toda a situação do teletrabalho, para a gente poder dar essa tranquilidade, porque é a forma de se trabalhar do futuro que foi imposta numa adversidade da pandemia e que agora a gente precisa acertar os ponteiros para não ficar o bel prazer do empregador acabar com essa forma de trabalho que os trabalhadores se adaptaram. Então, para cumprir esse papel, não adianta o Márcio, o André, o Fábio Melo e os demais diretores de sindicatos na mesa de negociação à prova, foi o próprio acordo coletivo passado. Sim. O que a empresa fez?
faltou acertar essa questão do teletrabalho, faltou a questão do PCAC, faltou a questão do programa Jovem Universitário, outro negócio caro. A empresa deixou isso para lá e deu um abono. Aí o pessoal, não, tá bom, vamos deixar para depois. E ainda fechamos um acordo de 2 anos, Márcio. 2 anos. Então, quer dizer, a empresa falou que ia conversar com a gente durante 1 ano, passou 2024 inteiro sem falar nada. Agora, unilateralmente, peraí, vamos mexer nisso aqui para ver o que os caras, se eles se mexem. E mexendo com o vespeiro, mano. E o pessoal tá. Eu estou muito feliz aí com o movimento do administrativo em relação à defesa dos seus interesses. Então é isso. E voltando a esse tema, o regramento do teletrabalho é muito importante. Porque a partir do momento que você coloca ele num acordo coletivo, você deixa ele lá, você traz rigidez para a sua condição de trabalho. Então, botou no acordo coletivo, escreveu lá para mudar, meu amigo. Você vai ter que fazer uma proposta nova de acordo coletivo e a categoria vai ter que aceitar. Aí acabou a decisão unilateral. A empresa não pode, a seu bel prazer, sair alterando as condições de trabalho que estão lá regradas. Então, esse é o foco principal. Queria aproveitar aqui para ler o texto que o Fábio colocou, que foi o seguinte. Esse aqui é legal que ele escreveu. A área operacional, nos atos e greves que levam adiante nos nossos períodos de negociação do acordo coletivo, perdem dias, fazem atrasos e se contrapõem às suas gerências imediatas, muitas vezes perdendo avanços de nível, mas conquistaram todos os direitos que temos. O administrativo, ele faz uma pergunta. O administrativo estaria disposto a pagar o preço da luta? Ele faz essa pergunta. Isso de ficar parado na frente dos prédios na hora do almoço, sem nem prejudicar o horário núcleo, sem avançar para algo mais drástico, não dará muito resultado, que é isso que a gente estava falando aqui. Inclusive, eu quero aproveitar esse comentário aqui do Fábio e dizer o seguinte. A gente sabe que nas nossas áreas operacionais existe também o empregado e empregada que trabalham no horário administrativo. E existem alguns desses que também praticam o teletrabalho. Aí a pergunta que eu faço aqui, não seria bom, não seria legal essa luta do teletrabalho invadir as nossas bases operacionais? Os nossos trabalhadores das bases operacionais se juntar com os trabalhadores dos prédios administrativos, não seria um mundo ideal? Seria. Mas aí, o que a gente precisaria fazer para a gente mobilizar também essa categoria das bases operacionais? A gente precisaria que os trabalhadores do administrativo fizessem uma mobilização que causasse impacto, mostrasse serviço. A gente mostra serviço, causa impacto, a empresa chama a gente para negociar e passa o seguinte, a gente traz os trabalhadores das bases operacionais também para a luta. Que aí eles vão ver que o pessoal do prédio também faz a luta e vão se identificar. E aí vai ocorrer uma união mais forte ainda. A gente unificaria trabalhadores e trabalhadores administrativos de Brasil afora, dos prédios administrativos, e ainda traria os trabalhadores e trabalhadoras das bases operacionais. E sabe uma luta dessa ainda? Olha, Márcio, essa tua colocação é importante, baseada aí no que o texto do Fábio colocou, justamente é a hora de unificação. Eu quero aproveitar agora e falar sobre a unificação. Eu já vi muitos comentários. O pessoal da área operacional não vai cair para dentro, não vai ajudar. Já vi comentários da área operacional, o administrativo, agora é a vez deles, vamos ver o que eles vão fazer, vamos pagar para ver. Mas nós sabemos que a categoria petroleira ela é uma categoria solidária, ela não foge à luta, ela não deixa ninguém na mão. E eu vou citar o exemplo aqui, Márcio André, de 2019, que nós estávamos com tudo pronto para uma greve nacional unificada, no acordo coletivo. Infelizmente, alguns acharam que deveria ir para a mediação do TST, fomos para a mediação do TST, não fizemos a greve justa, perfeita, um instrumento jurídico perfeito, que era o ACT, o guarda-chuva da ACT, fomos lá para a mediação, e em 2020, fevereiro, aí não fizemos a greve. Não fizemos a greve. Aí os caras foram vender a ANSA, lá em Araucária. A Papem lá de Araucária. E o pessoal iniciou uma greve lá,
E a categoria O pessoal petroleira... chegou até a se acorrentar. Lógico, né? Na frente da fábrica. E o que aconteceu? A categoria petroleira se sentiu incomodada. Só, sem querer te interromper, eles se acorrentaram na frente da fábrica, trouxeram os familiares, as esposas, os filhos, e todos se acorrentaram juntos, mostrando assim, aquilo foi um ato que, quando a gente viu, teve a capacidade de mobilizar o resto do Brasil. Rapaz, não dá, né? Mesmo sem o guarda-chuva da coletivo. Mesmo sem guarda-chuva. A categoria petroleira foi à frente, foi à luta, fizemos uma greve, conseguimos resolver o problema da privatização, não, mas conseguimos uma boa indenização para eles, uma condição melhor, demonstrou a força da categoria petroleira, né? E, infelizmente, a gente, quando acaba o jogo, né, tem o VAR, pode ver o replay, eu acho que a gente só errou o time, tinha que ter sido em dezembro de 2019, e aí punha tudo no mesmo pacote. Mas agora, nesse momento, o que eu quero dizer com isso? Foi semelhante à nossa greve da terminal da Limão por efetivo, que várias bases aqui do LP fizeram movimentos de solidariedade e a gente conseguiu o intento da nossa movimentação. Então, exigir agora que exista um grande movimento, essa locomotiva que é grande, né? Essa composição sair toda em par e passo, é algo muito complicado. O que vai fazer com que com essa composição ande é, sim, os impactados. Sempre foi assim, como o exemplo que eu citei aqui, no caso dos companheiros da Araucária, que conseguimos reverter, né, Márcio? Agora, né, vai voltar a operar e tudo mais, né? Um grande golpe que nós sofremos da Petrobras sair dessa área tão importante de fertilizantes e agora está voltando. A gente vê com muito otimismo essa retomada da Petrobras nesse processo, mas que não é fácil. E agora cabe os trabalhadores da área administrativa que estão mais impactados, porque na área industrial não é todos os caras que conseguem, Márcio, ir para o teletrabalho, porque não está amarrado direito no ACT, aí fica no regramento. Então tem que o gerente deixar. Não, cara, eu quero ir para o teletrabalho. Então, essa luta, e nós vamos sair vitoriosos, nós vamos acertar todo esse regramento, inclusive o pessoal da área administrativa, da área operacional, poder ter o direito de exercer trabalho sem esse cabresto do gestor, né? Que é o que acontece hoje na maioria das áreas operacionais, apesar de termos aí trabalhadores exercendo esse direito, mas não está devidamente regrado na nossa Carta Magna e precisa ser feito um aditivo agora, e só vamos conseguir isso com a mobilização de vocês aí nos prédios. E é óbvio, a gente vai estar cadenciando esse movimento e é importante a participação dos trabalhadores quando o sindicato estiver presente à porta do EDIS. Então, esse, em resumo, a gente pode convocar e deve convocar os trabalhadores nas bases operacionais, mas para isso a gente precisa mostrar, nós estamos aqui no administrativo, nos prédios, a gente precisa mostrar uma luta, mostrar para os trabalhadores lá, das bases operacionais, que o pessoal do administrativo também luta. E aí a gente consegue fazer essa unificação, um passo adiante, um passo para cima da empresa. Queria aproveitar aqui para colocar aqui um comentário do Daniel. Ele colocou o seguinte: pessoal, acho primordial a organização da classe e na presença massiva dos trabalhadores nos movimentos. No entanto, de modo a prevenir que os colegas assinem o novo termo de adesão no desespero de ter que ir 5 dias presencial, não seria bom ter uma carta judicial na manga, uma liminar, para barrar o retorno em abril? Excelente pergunta. É o seguinte: os sindicatos, as entidades sindicais, nunca deixam de fora a luta jurídica, a luta judicial. É uma ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso trabalho aqui, como ferramenta da classe trabalhadora. O jurídico é uma arma que a gente tem. Porém, o principal é a luta política. É a luta política. Os nossos juristas de plantão já estão avaliando a questão. Tanto os juristas aqui do LP, como os juristas da FNP. Se há ou não alguma saída para esse imbróglio. Porém, é uma luta judicial, é uma luta
paralela, é um braço de apoio para a luta política, porque o principal é a luta política. A gente nunca pode perder isso de foco. Nós que estamos hoje aqui na direção do sindicato, a gente já vem há muitos anos aqui no Sindicato LP, já com uma boa experiência, e a gente pode falar para todos vocês de carteirinha. É importante a luta judicial? Sim. Nós fazemos a luta judicial? Fazemos. Mas a gente sabe como que é o Poder Judiciário. Pode dar certo ou pode dar tudo errado, né? Mas tem uma coisa que a gente também sabe, que é a luta política é a luta principal. É aqui que a gente ganha. Inclusive, a luta política ela deve preceder, antecipar a luta judicial. Inclusive, a luta judicial ela é até, muitas das vezes, inválida se não houver a luta política. Por isso que a gente está fazendo essa live, por isso que a gente faz os atos, por isso que a gente tenta chamar trabalhadores administrativos para que se somem a todos nós e a gente consiga causar impacto na empresa. A empresa chame a gente para negociar, chame a gente para uma reunião, para ver se a gente sai desse imbróglio e aí não pratique esses dois, ou sei lá o que a empresa queira fazer com o teletrabalho. E como o Márcio falou, né, a luta política também tem a ver com que a frase do amigo aí que colocou no texto em relação, será que o Lula está sabendo disso? Como que o pai vai saber? Tem que gritar, pô. Não adianta. A gente tem que fazer mobilização, porque senão ele vai... Ô, companheira Magda, como que tá as coisas? Tá tudo bem. Mudei no teletrabalho, mas ninguém achou ruim. Tá tudo certo com o Lula. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer um movimento. Sobre a questão da luta jurídica, vocês sabem, companheiros, a gente é uma arma, como o Márcio falou. Inclusive, as medidas do compliance na pandemia, a gente usou de vacina. Mas era possível fazer uma greve no meio da pandemia, Márcio? Então, às vezes, o time a gente usa da ferramenta jurídica quando não há o que ser feito. E quando também não há disposição da categoria. Mas, nesse momento, não. Um movimento é um movimento que trouxe indignação com a categoria, e isso é muito bom. E a categoria está demonstrando, a gente está ainda no campo de abertura da negociação. Eu tenho certeza que se amanhã a gente fazer um grande ato no Edisa, grande ato amanhã no Sempre, que amanhã acho que é Sempre, no calendário do Rio de Janeiro, e na quinta-feira, os atos tiverem densidade, né? O trabalhador está lá, obedecendo a sua vontade, não é a vontade do sindicato, é a vontade de exercer o seu direito de se manifestar, a gente rapidinho vai estar tratando essa situação e conseguir também, Márcio, porque não adianta nada, minha opinião, e aí depois a gente vai ver os companheiros aí no dia a dia, volta para 3 dias e não resolve nada. Tipo, as questões de, posso voltar a qualquer hora, vai ser unilateral, acho que a gente tem que colocar um aditivo aqui na cláusula 60 para resolver esses detalhes, para a gente ter a nossa segurança do nosso estilo de vida, porque o teletrabalho virou uma forma de trabalhar do petroleiro, do administrativo, e que tem entregado, sim, muita companhia. Né? Essa falácia aí que, às vezes, a gente vê... Pessoal, tem bolsonarista na Petrobras, viu? Tem cara com saudade do governo anterior. Né? Lembra que o general Luna queria colocar todo mundo para trabalhar imediatamente tal, e teve uma resistência, e ele não teve essa coragem de fazer isso, né? Esses caras estão dando risada agora. Pô, aí, a Magda está fazendo o que os caras não tiveram coragem. Pô, eu acho que isso também é um ponto de reflexão, né, Márcio? E aí, esses caras que estão rindo agora, eles vão ver que na mobilização nós vamos conseguir ganhar essa parada e garantir aí o direito dos trabalhadores e a felicidade de estar trabalhando nessa companhia e acertar essa viola num bom acordo entre a Petrobras e os trabalhadores, mas não de forma unilateral, que é o que hoje está dado aí pela alta gestão da empresa, fazendo esse movimento. E se a gente não chega agora, daqui a pouco acaba o teletrabalho, não vai ser 2 nenhum, vai avançando, daqui a pouco já era o teletrabalho no sistema Petrobras, atendendo interesse, sabe de quem. Eu queria aproveitar também esse momento para convidar todos vocês que estão nessa live a se sindicalizar, a fazer parte dessa luta, né?
contribuir para o seu sindicato, fortalecer o seu sindicato, que o sindicato nada mais é do que uma ferramenta de luta de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Importante isso, né, Fábio? Inclusive, dizer para vocês o tamanho da importância que é um empregado, uma empregada da Petrobras ser sindicalizado. Vou citar aqui um exemplo bem simples. Numa greve dessas aí que tivemos há alguns anos atrás... A greve da ANSA mesmo. Foi a greve, acho que foi na greve da ANSA. Isso, exatamente. A gente fez um movimento muito forte. Houve uma adesão da categoria como um todo. E aí, qual foi a ferramenta que a empresa utilizou para poder tentar, de alguma forma, barrar aquele movimento para que a gente não causasse prejuízo? Porque, assim, muitos trabalhadores de plataformas, por exemplo, não estavam embarcando mais. E aí a gente começou a causar um impacto forte. A empresa ficou preocupada, né? O que a empresa fez para evitar mais adesões de trabalhadores das plataformas? Ela juntou lá um grupo de trabalhadores e pá, dispensa, demissão, vamos mandar embora esses trabalhadores. Abriu a caixa de ferramenta. Abriu a caixa de ferramenta e mandou embora. Aí sabe o que aconteceu? Esses trabalhadores que foram dispensados à época, eles eram todos sindicalizados. E aí, o que o sindicato tem, Fábio? Qual é a ferramenta que a gente tem? Nós temos uma vacina. E não foi a gente que criou. Por isso que essa categoria 70 anos aí, né? Ela é organizada no sindicato forte. Nós temos um fundo de greve, que foi uma vacina que os caras organizaram na década de 90, quando houve uma greve forte e houve demissões. E aí o fundo de greve foi criado para justamente preservar os trabalhadores que forem demitidos dessa situação, para que não haja um prejuízo imediato à sua família, né? E o fundo de greve atendeu esses trabalhadores lá no passado. É uma prática que continua aqui, fundo de greve para isso, e atendeu agora os trabalhadores de 2020. Bem lembrado isso aí. Exatamente. Aí o que acontece? Todos esses trabalhadores eram sindicalizados. E assim que eles foram dispensados de maneira arbitrária, o sindicato foi lá, por meio do fundo de greve, foi lá e bancou o salário desses trabalhadores. Entrou na justiça, que também é uma ferramenta que a gente tem, é o nosso braço de luta, e aí, meses depois, na justiça, a gente reverteu aquelas demissões porque elas foram arbitrárias. E aí, ninguém sofreu prejuízo algum. Aí você vê como é importante a sindicalização, né? Como é importante o trabalhador, a trabalhadora, se sindicalizar, participar, porque parte do dinheiro que o empregado ou a empregada repassa para o sindicato, uma parte dele é usada para a luta, outra é para a estrutura do sindicato e uma outra é destinada para o nosso fundo de greve. Então, é muito importante a sindicalização de todos, fortalecer o nosso sindicato. A gente vamos ficar sempre na máxima, né? O que aconteceu de 2016 para cá foram grandes absurdos, inclusive a marginalização do movimento sindical. O nosso sindicato ele é bancado pelos trabalhadores. Inclusive, é importante deixar claro que, na época do imposto sindical, o que a gente fazia para os associados, Márcio? A gente devolvia a parte que cabia ao sindicato para os nossos associados. Mas, Melo, e os não associados? Aí, pai, o acordo coletivo, ele é para todos, né? Então, o que não era associado contribuía aquela contribuição que hoje, ela às vezes é polêmica. Eu queria até dizer aqui que para os sindicalizados e para os não sindicalizados do litoral paulista, nós não aprovamos a contribuição assistencial na PLR, né? Não votamos isso. Não teve contribuição, então não tem que se manifestar, se opor na questão da PLR. Mas no acordo coletivo, sim, sempre tem, porque tem que bancar a luta. O caminhão de som tem que estar lá funcionando adequadamente. Ir para o Rio de Janeiro, para as reuniões, não é fácil, né, Márcio? Passagem aérea, está a hora da morte, a gente não está nem mais indo de avião, estamos indo de carro para economizar o dinheiro da categoria petroleira, mas nada disso, toda essa estrutura, nossa estrutura jurídica, funciona através da Associação dos Trabalhadores. E é óbvio que também você ser associado do sindicato te traz um outro benefício, Márcio, que eu acho que é muito importante.
de participar também da direção sindical, né? Ninguém é dono da verdade aqui. Como que você pode participar da direção sindical? Tem que ser sócio. De repente, achar que a gente não está fazendo um bom trabalho, democraticamente montar uma chapa e participar, porque o associado tem os seus direitos também para ser votar e ser votado na direção sindical. Então, é muito importante que os petroleiros se sindicalizem em massa, até para, didaticamente, nós somos reconhecidos pelas demais categorias como um sindicato bem organizado, que realmente representa a categoria, graças aos nossos associados. Então, se você não é associado, entrou na companhia recentemente, não perca a oportunidade. Nós vamos estar lá amanhã, a partir do meio-dia, de manhã cedo nós vamos estar lá dando aquele recado. Pessoal, hoje nós temos aqui, nem semana passada, pessoal entrando, eu fiz uma enquete, Márcio, tu lembra disso? Chegava assim, bom dia, você é a favor ou contra o teletrabalho? Aí o cara falou, não, sou a favor do teletrabalho. Então, meio-dia com a gente aí. Né? Então, amanhã vai ser mais um dia de enquete. É a favor ou contra o teletrabalho? Não, sou a favor. Então, fortalece a luta aí meio-dia, para a gente poder fazer com que Magda escute a nossa voz, né? Porque parece que ela está com protetor auricular. Vamos lá, Marcos. Quem perguntou aqui sobre a nossa agenda aí? Dizer a data, o horário certinho dos nossos atos, né? Está programado para amanhã, né? Amanhã, meio-dia, e provavelmente nós vamos ter um outro ato na semana que vem. O dia a gente ainda não definiu. Mas amanhã a gente optou, porque na terça-feira o pessoal que estava no ato falou assim, Melo, melhor dia é quarta. Aí por que quarta? Porque a gente vem 2 dias, mas o pessoal gosta na segunda, quem está em teletrabalho não vem. Sexta também. E aí a meiuca ou é terça e quarta, ou quarta e quinta. Então, quarta sempre está na jogada. Por isso que a gente vai fazer amanhã, quarta-feira. E tem a sugestão do outro companheiro que disse assim, vai ter um ato no Edisa, na quinta. Quem sabe a gente não faz um bem bolado, porque esse ato também a gente pode avaliar, né? Também, nossa comissão, sim. Né? Mas amanhã tem grande ato também no SEMPES, que é uma base administrativa. Né? E aí a gente mostra esse efeito pipoca, de hora está uma base mobilizada, hora está outra, o esquenta para companheiros. Se tiver que fazer a greve, assembleia, ato assemblear, aprovação, e aí não é ficar no meio-dia lá na frente da porta, não. É greve. E greve, a gente sabe como é que faz. E aí é muito importante essa discussão agora, Márcio, né? Porque o teletrabalho também é um instrumento difícil de fazer greve. E isso a gente precisa discutir com os trabalhadores também, né? Não adianta o cara fazer uma greve em casa e logar a máquina no teletrabalho. Tudo isso nós vamos estar discutindo amanhã também na frente. Porque esses movimentos, principalmente por uma parte da categoria que não tem essa prática de mobilização, e o teletrabalho também é um desafio novo para o movimento sindical, como organizar os trabalhadores. Então, tudo isso está sendo discutido, e aí a gente está indo nesse par e passo, aquecendo a categoria, para que, se tiver que fazer um grande enfrentamento, ser feito pelos trabalhadores, de forma organizada, e a gente está dando um recado, porque, lógico, é sempre melhor uma negociação do que uma greve. E aí é nisso que a gente está insistindo desde a semana passada, e esperamos aí que a diretoria da Petrobras venha logo conversar com a gente, desfazer o mal feito e sentar para conversar para a gente acertar esse aditivo de uma vez por todas. Então é isso. Resumidamente, amanhã nós temos esse nosso ato aqui no Edisa, né? Vamos avaliar a sugestão do companheiro para a gente fazer também na quinta-feira. E também já temos agendado para a nossa próxima quarta-feira, se não ocorrer nada diferente, um novo ato. Porém, qual que é a nossa luta, qual que é, digamos, a perspectiva da FNP? É chamar os companheiros da outra federação para a gente fazer uma unificação para os próximos dias, tentar encontrar uma forma da gente fazer algo que seja mais unificado e aí fazer sempre uma crescente. Quanto mais rápido, melhor. Que nem eu falei, quanto mais impacto causa,
mais rápido você chega no resultado. Então, a gente fazer essa crescente, chamar a outra federação, nos unificarmos e aí ver se a empresa chama a gente para negociar, fazer uma avaliação. Agora, a gente sabe que a gente tem uma data fatal, que é o mês de março, certo? O mês de março está aí. Então, a gente tem a ferramenta jurídica em paralelo para poder nos auxiliar, a gente está avaliando, e a empresa não chamou a gente para conversar, meu companheiro? Aí é o seguinte, aí acabou a conversa mole, a gente vai marcar a assembleia para a gente marcar a greve, e a greve vai funcionar de acordo com que os trabalhadores informarem para a gente, que eles sim sabem como causar impacto negativo para a empresa. Então, o panorama geral é mais ou menos esse. Márcio, nós estamos com quanto tempo de live aí? Já passamos de 1 hora. 1h10. Dá uma olhadinha aí se tem alguma pergunta aí que ficou sem responder, para a gente ir já para as considerações finais, né? Porque live de mais de 1 hora, daqui a pouco fica cansativo. Mas eu quero aproveitar aqui e deixar um recado final para a categoria petroleira e dizer para a categoria petroleira que antes de sermos petroleiros, nós somos classe trabalhadora. E é importante o petroleiro ter a responsabilidade e os avanços que nós conseguimos no nosso acordo coletivo de trabalho, do petroleiro em si, ele se externa para os nossos trabalhadores, num primeiro momento, contratados. Né? Porque a gente sabe que tem muita empresa que também usa do artifício do teletrabalho dos nossos companheiros contratados. Então, se a gente não fazer o devido enfrentamento, esses trabalhadores também vão estar fadados a perder esse benefício. Então, nós temos uma responsabilidade. Outra responsabilidade também que a gente tem é que também a categoria petroleira, por ser organizada, por ser uma categoria de mais de 70 anos, ela também ela fica no holofote das demais categorias. Pô, o que será que os petroleiros vão fazer nesse braço de ferro aí? Eles vão ceder para a gestão ou eles vão fazer valer o direito da modernidade laboral que se está imposta desde a pandemia, que é o teletrabalho? Eu digo que nós devemos avançar no teletrabalho. Além de manter os nossos dias, nós temos que avançar, inclusive na forma que a empresa lucrou, que é o custeio, né? É o milão e está tudo certo. Não, nós queremos discutir isso. Por isso que a empresa fugiu da discussão no ACT, Márcio, não quis conversar os detalhes, e agora está passando esse ratinho para ver se joga esse negócio aí somente para o ACT e ser aquela moeda de troca, onde pacifica a questão do teletrabalho e todo o resto fica para trás. Inclusive um bom reajuste salarial, aumento real, que é isso que a gente está se preparando com o nosso acordo coletivo, a volta do programa Jovem Universitário, acertar a questão do nosso PCAC, que foi outra coisa que a empresa sentou em cima, né, Márcio? Passou 1 ano sem negociar a questão do PCAC versus o PCR. Nós temos uma pauta, e nós temos uma pauta densa que foi entregue para a empresa em relação ao teletrabalho da FNP, e a empresa simplesmente ignorou. Então, nesse momento, com a categoria efervescente, nós estamos num momento propício para acertar a cláusula 60 de uma vez por todas, com a ajuda de vocês. Para quando a gente chegar lá na frente, setembro, e em junho, julho, começar as negociações, a questão do teletrabalho já está pacificada e aditivada. E a gente vai ter tempo e energia para estar avançando em outros direitos que a categoria foi subtraída, por exemplo, o programa Jovem Universitário. Então é isso, eu queria finalizar aqui minha fala dizendo para vocês o seguinte, eu vou até ler aqui um trecho da CLT, da reforma trabalhista que foi imposta em 2017, para que a categoria tenha noção do que é um movimento neoliberal, um movimento liberal em relação à classe trabalhadora. Olha só, eles escreveram o seguinte, artigo 75, letra C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento do contrato individual do trabalho. Então, aqui não escreveram o contrato coletivo, né? Escreveram do contrato individual. Ali você vê que você já vai dando poder para a empresa fazer o que ela quiser. Ou seja, cadê o poder do empregado?
da empregada? É zero, mas para o empregador, poder máximo. Depois coloca o seguinte no parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Vocês estão entendendo? Então, assim, essa reforma trabalhista aqui, ela foi feita contra a vontade da classe trabalhadora, porque ela prejudica os trabalhadores. Então, quando a gente disse lá, nós que estávamos no sindicato, essa época, em 2017, quando a gente gritou, quando a gente foi fazer protesto, a gente parou rodovia, a gente levantou bandeira contra a reforma trabalhista, era contra esse tipo de coisa que a gente estava lutando. E muitas vezes éramos criticados pelas nossas próprias fileiras. Trabalhadores e trabalhadoras nos criticavam. Eu já ouvi crítica de trabalhadores e trabalhadoras dizer assim, pô, você tinha que trabalhar para o sindicato, o que você estava fazendo naquele protesto lá em Brasília? Eu estava fazendo um protesto lá em Brasília contra a reforma trabalhista que criou essa cláusula aqui, esse artigo da CLT, que agora fica o poder na mão da empresa para ela fazer o que ela quiser com o teletrabalho e prejudicar a sua condição de trabalho, você que aderiu ao teletrabalho. Então era isso que eu estava fazendo, era essa luta que eu estava fazendo. Então passar uma mensagem aqui de reflexão, né, para as pessoas, para poderem entender como que é esse trabalho aqui, trabalho voluntário de diretor e dirigente sindical. Dizer que o panorama geral, como eu havia acabado de falar aqui, é de que a gente precisa fazer uma crescente nos nossos atos, manter alguns atos, fazer uma crescente, junto com a outra federação, unificar a categoria, encontrar uma forma, isso é muito importante a participação de vocês, encontrar uma forma de fazer ato, de fazer mobilização que cause prejuízo para a empresa. Quando a gente encontrar isso e vocês aderirem e fazerem, a gente vai conseguir com que a empresa nos olhe de uma maneira diferente e chame a gente para conversar, vai chamar o sindicato, que é o representante da classe trabalhadora, é a ferramenta do trabalhador e trabalhadora para negociar o teletrabalho. Então, muito importante encontrarmos uma forma de causar impacto para a empresa. E a outra coisa importante é unificar essa luta, porque aí, quanto mais força a gente tiver, quanto mais impacto a gente causar, mais rapidamente a gente vai conseguir resolver o nosso problema. E aí, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é regulamentar o teletrabalho. É deixar escrito, é deixar prescrito no nosso acordo coletivo. Se possível agora, por meio de um aditivo. Na pior das hipóteses, se não der agora, a gente vai fazer isso depois no acordo coletivo desse ano, que já se espreita agora para setembro, né? Então, deixar tudo lá regulamentado, porque é muito importante criar essa rigidez. Porque se a gente colocar para dentro do acordo coletivo um teletrabalho regulamentadinho, a empresa não vai poder depois ficar alterando sem autorização do trabalhador e trabalhadora. E aí a gente a gente dá uma cartada nesta alteração que fizeram na CLT, na reforma, nesse artigo 75, 75C que eu acabei de falar, a gente acaba descartando ele numa jogada inteligente, que seria essa de colocar o teletrabalho, regulamentar o teletrabalho no nosso acordo coletivo, dando essa rigidez necessária para dar segurança para a gente, poder para a gente, menos poder para o empregador. Então, basicamente, o panorama geral é esse, aí contamos com a participação de todos vocês aqui de Santos, a nossa base aqui do Litoral Paulista, Litoral Sul, amanhã, nesse ato aí no Edisa, ao meio-dia, a partir do meio-dia. É isso aí. Lembrando que o acordado vale sobre o legislado, e para a gente ter um bom acordo, vai ter que brigar, pessoal. É isso, nada cai do céu. Ou então a gente aprende a eleger os legisladores, né? O juiz fala, o legislador fala, mas, pô, a gente não sabe fazer isso, né? Ele só elege empresário e tal. Quando um simples mortal trabalhador tenta a candidatura, não consegue, mas isso vai mudar, né? Isso vai mudar. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço, minha boa noite a todos. Amanhã nós vamos estar lá logo cedo, porque tem a assembleia do pessoal do turno para escolher o regime, uma alta pauta, o Fábio Santos vai estar lá junto, eu vou estar lá, e lá o pessoal chegando, pessoal, meio-dia, hein? Enquete, favor ou contra o teletrabalho? Eu sou a favor do teletrabalho. Então, meio-dia com a gente aí, para a Magda escutar teletrabalho já.
Boa noite a todos aí. Valeu, muito obrigado. Temos uma expectativa que eu tenho certeza que a empresa vai chamar a gente para conversar. Eu também acho. Porque assim, a gente está numa crescente e a gente vê que a participação do pessoal é muito importante e o pessoal vem nos ajudando muito nessa batalha. Tenho certeza que eles vão nos chamar para conversar. Magda, ouça nós, ouça os trabalhadores. Volta atrás. Negociação do teletrabalho, já. Já. Valeu.